revisto em alta o crescimento económico da França no primeiro trimestre deste ano. O produto interno bruto avançou 0,6%, mais uma décima do que o previsto na primeira estimativa do Instituto Nacional de Estatística. A economia francesa teve um desempenho modesto no início do ano. Nos primeiros 3 meses, o PIB progrediu 0,3% contra 0,5% no quarto trimestre do ano passado. A França é muitas vezes comparada com regiões economicamente dinâmicas, como o Eixo, São Paulo, Rio de Janeiro, no Brasil, ou os estados da Califórnia e Nova York, nos Estados Unidos. Essa comparação serve para ilustrar a densidade econômica e a importância cultural que o país mantém há séculos. Embora relativamente pequeno em área, cerca de 551 mil quilômetros quadrados, o território francês se beneficia de terras altamente férteis. A vasta planície central do país, pontuada por algumas áreas montanhosas no sudeste, é ideal para a agricultura. Isso resultou em uma das mais avançadas economias agrícolas do mundo, com produção significativa de trigo, vinho e produtos lácteos. A região de Bordeaux, famosa por seus vinhedos, representa a sofisticação de um setor agrícola que alia tradição e tecnologia. Além disso, a posição geográfica da França na Europa Ocidental garantiu um papel central em rotas comerciais terrestres e marítimas. Desde os tempos romanos até o período moderno, o país consolidou-se como um elo entre as economias mediterrâneas e atlânticas. Grandes cidades como Paris, Lyon e Marsella foram estrategicamente desenvolvidas, tanto como centros culturais quanto como polos econômicos. A integração dessas cidades em um sistema nacional de transporte, com destaque para as redes ferroviárias de alta velocidade, conecta eficientemente toda a nação. Historicamente, a França desempenhou um papel de liderança nos avanços industriais e culturais do Ocidente. Desde o século XVII, com o reinado de Luís XIV, o país começou a se destacar pela centralização política e pelo impulso na inovação econômica. No século XIX, a Revolução Industrial trouxe mudanças significativas, posicionando a França como uma potência global. Mesmo após perdas em conflitos com a Grã-Bretanha e a Alemanha, o país continuou entre as economias mais resilientes da Europa. A capacidade da França de construir uma riqueza sustentável também se relaciona com o colonialismo, que garantiu por séculos o acesso a recursos naturais de várias partes do mundo. Hoje, os resquícios desse império ainda são visíveis nas suas vastas zonas marítimas, cerca de 10,08 milhões de quilômetros quadrados de território oceânico. Esse domínio do espaço marítimo coloca as reformas propostas pelo governo frequentemente encontram resistência da população, que defende o modelo de bem-estar social estabelecido ao longo de décadas. Além disso, a crescente competição de economias emergentes na Ásia e na América Latina desafia a posição tradicional da França no mercado global. Culturalmente, a França mantém sua reputação como um centro de excelência em design, moda e gastronomia. Esses setores não só impulsionam a economia por meio do turismo, mas também reforçam a influência da França como referência em estilo de vida e sofisticação. A experiência urbana francesa, com cidades que combinam história e modernidade, continua a atrair visitantes de todo o mundo. Paris, por exemplo, destaca-se não apenas por seus marcos históricos, mas também por ser um centro de inovação em setores como tecnologia e pesquisa científica. Embora a França enfrente o declínio em alguns indicadores econômicos, seu papel como formadora de tendências globais e sua base sólida de infraestrutura econômica garantem que continue sendo uma das potências do Ocidente. A narrativa da sua resiliência, de Napoleão à União Europeia, é um testemunho da capacidade do país de se reinventar e de influenciar o curso da história mundial. A resiliência econômica da França ao longo dos séculos está profundamente conectada à sua habilidade de equilibrar inovação, diplomacia e recursos estratégicos. No entanto, a compreensão plena do papel francês na economia global requer uma análise mais detalhada de seus setores-chave e desafios estruturais. A agricultura francesa não é apenas um setor econômico, mas uma parte integrante da identidade nacional. Com 40 mil fazendas em operação,
O país se orgulha de ter algumas das terras mais férteis do mundo, particularmente no chamado Bassin Parisien, Bacia de Paris, que produz grãos em larga escala. Além disso, a França lidera a Europa na produção de vinho, laticínios e frutas. Esse sucesso agrícola, entretanto, não é isento de tensões. A dependência da União Europeia em subsídios agrícolas através da Política Agrícola Comum, a PAC, sustenta muitos pequenos e médios produtores franceses, mas também atrai críticas de outras economias europeias que julgam o modelo desbalanceado. Além disso, a busca por práticas sustentáveis tem levado a um aumento nos custos de produção, exigindo que a França invista mais em tecnologia agrícola para se manter competitiva. A França foi pioneira na Revolução Industrial, mas seu setor manufatureiro vem enfrentando dificuldades em um mercado global dominado pela produção em massa e custos reduzidos de economias como a China. Apesar disso, o país ainda se destaca em setores de alta tecnologia como a produção aeronáutica e ferroviária. Empresas como Airbus e Alstom são símbolos da capacidade francesa de competir globalmente em mercados altamente especializados. O setor de energia também é um ponto forte da economia francesa. O país é líder mundial na utilização de energia nuclear, com cerca de 70% de sua eletricidade sendo gerada por essa fonte. Essa aposta no nuclear não só assegura a independência energética, mas também ajuda a França a manter um dos menores índices de emissão de carbono entre as grandes economias. No entanto, o declínio em indústrias tradicionais, como a siderurgia e a manufatura automotiva, gerou aumento no desemprego em certas regiões, particularmente no norte do país, que enfrenta desafios semelhantes aos estados industriais. O turismo é, sem dúvida, uma das maiores forças econômicas da França. Com mais de 90 milhões de visitantes anuais, o país é o destino turístico mais popular do mundo. Esse setor vai além de Paris e seus monumentos icônicos, estendendo-se às regiões vinícolas, Alpes, Riviera Francesa e vilarejos históricos. Essa diversidade geográfica e cultural garante um fluxo constante de receitas. No entanto, o turismo francês também precisa se adaptar. A pandemia de Covid-19 expôs vulnerabilidades na dependência de turistas estrangeiros. O esforço para diversificar as ofertas e atrair mais turismo interno e sustentável está em andamento, com novas campanhas que promovem experiências menos centradas nas grandes cidades. Os conflitos sociais recorrentes são um reflexo das dificuldades em equilibrar os valores republicanos franceses, liberdade, igualdade e fraternidade, com a realidade econômica. Protestos contra reformas da Previdência, aumento de impostos e mudanças nas leis trabalhistas demonstram a resistência cultural francesa a sacrificar o modelo de bem-estar social em prol da competitividade global. Além disso, o aumento da imigração, especialmente de países da África e do Oriente Médio, trouxe desafios para a coesão social e política. Enquanto a diversidade cultural enriquece o país, a integração de novos cidadãos ainda é um processo complexo, agravado pelas desigualdades econômicas. Mesmo com seus desafios internos, a França continua sendo uma potência diplomática. Como um dos membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU e uma das lideranças da União Europeia, a França influencia decisões que moldam o sistema econômico global. O país também mantém fortes laços com suas antigas colônias, especialmente na África Ocidental, onde a presença econômica e cultural francesa ainda é significativa. No entanto, a perda gradual de influência em regiões como a África, devido ao crescimento da China e à crescente autonomia dos países africanos, representa um teste ao modelo de soft power francês. A capacidade do país de se reinventar e explorar novos mercados será crucial para sustentar sua relevância global. Olhando para frente, a França enfrenta a difícil tarefa de equilibrar tradição e inovação. A transição para uma economia mais verde e digital será essencial. Planos ambiciosos para transformar Paris em um hub de startups e investir em energias renováveis são sinais positivos, mas sua implementação exigirá reformas profundas. Outro fator decisivo será a capacidade da França de atrair e reter talentos.
O sistema educacional francês, embora altamente conceituado, enfrenta críticas pela falta de conexão com as demandas do mercado global. Universidades e escolas técnicas precisam reformular seus currículos para preparar a próxima geração para os desafios do século XXI. A França é um exemplo fascinante de como um país pode usar sua geografia, história e cultura para construir uma economia robusta. Apesar dos desafios, sua infraestrutura econômica, influência cultural e papel diplomático continuam a colocá-la entre as principais nações do mundo. Em uma era de mudanças rápidas e incertezas globais, a França demonstra que a combinação de inovação e resiliência pode manter um país relevante e competitivo, mesmo diante de pressões internas e externas. A história econômica da França não é apenas um relato de riqueza acumulada, mas também um lembrete do poder da adaptação e do pensamento estratégico. Se você quer transformar informação em poder, inscreva-se agora no Efeito Econômico. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo e compartilhe com seus amigos que também querem entender como o mundo realmente funciona. Junte-se a nós e venha explorar o fascinante impacto da economia na sua vida.